Oi gente, tudo bem? Aqui é o Bruno. Hoje eu tô vindo aqui para compartilhar com vocês como funciona a minha rotina de estudos. Mas antes, eu gostaria de também compartilhar com vocês como foi a escolha para o meu curso. Então, fica ligadinho que hoje a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Agora, gente, eu tô aqui no meu recanto para compartilhar com vocês essa história doida. Nem tão doida, mas muito legal. Desde os meus 7 anos, desde que eu entrei para a escola, no primeiro aninho do ensino fundamental, eu sempre adorei ir para a escola. Sempre adorei participar das aulas, fazer tudo, aprender e sempre admirei o posto da professora e do professor. E isso foi se desenvolvendo e a partir de determinado tempo eu passei a perceber que eu tinha vontade de ser professor um dia. E talvez eu esteja pouco perto, cada vez mais, de alcançar esse meu sonho. E posso dizer que depois desses meus 7 anos que eu entrei na escola, até os meus 15, 16 anos, gente, eu ainda brincava de aulinha. Sim. Porque, gente, eu não encarava isso como uma brincadeira, né? Pra mim era uma coisa séria. Eu era pontual, eu era muito rígido comigo mesmo. E por quê, gente? De que forma, né? Então, gente, eu fazia chamadas, eu escrevia coisas, eu passava no quadro tudo aquilo que eu aprendi na escola, explicava pra ninguém, sim, não tinha alunos, era eu mesmo brincando sozinho, gente. E tinha uma chamada de 30 pessoas, eu dava aula para 3 turmas, eu tinha sirene, eu programava um alarme no meu celular com um som de sirene pra, né, imitar o da escola e pra parecer o mais real possível. Então, gente, eu sempre me esforcei para a minha imaginação sempre de várias formas, de várias maneiras, de várias plataformas, né? E eu era bastante rígido, todos os dias eu vinha aqui, dava aula a tarde todinha, porque eu estudava de manhã, né? Eu dava aula a tarde todinha, minha mãe falava, meu pai falava, mas eu nunca assim dei tanta bola porque eu continuava brincando, né? Sempre continuei brincando. E eu cheguei nos meus 15 anos, eu estava no nono ano, né? E eu fui entendendo um pouco mais sobre como é dar aula. Aí depois eu entrei no ensino médio, tive o primeiro, segundo, terceiro ano. E depois que eu saí do terceiro ano do ensino médio, eu posso ser bem sincero com vocês, eu não tinha certeza do curso que eu queria fazer. Porque eu sempre tive a certeza que eu queria ser professor. Mas professor do quê, né, exatamente? E com o tempo eu fui entendendo algumas coisas e fui percebendo que eu adoro, gente, coisas voltadas para ciências sociais, sociologia, antropologia, política. Política e sociologia são as minhas preferidas, né? Antropologia hoje nem tanto, mas talvez possa vir a ser, né, gente? Não sabemos o futuro. Mas depois, claro, que essas cadeiras que tem dentro das ciências sociais eu aprendi agora, faz pouco tempo, né? Mas eu fui descobrir o que é ciências sociais realmente lá para 2018, 2019, quando a gente vai pesquisar os cursos antes de fazer o vestibular, né? Porque eu fiz o vestibular da URGS, eu entrei na URGS com o vestibular, né? Eu fiz o Enem e o vestibular, mas eu entrei pelo vestibular. E no vestibular a gente é obrigado a selecionar o curso antes de fazer o vestibular. Qual curso tu quer fazer? Não depois, né? Não tem como, vou fazer tal coisa porque a minha nota deu tanto. Não, tu escolhe antes, né? E no Enem já é diferente, né? Mas eu entrei pela vestibular da URGS. E, enfim, gente, foi uma grande alegria, porque com o tempo eu vim estudando sobre questão de educação, né? Enfim. E eu vim percebendo algumas coisas, né, gente, que a importância da educação pública, a importância das universidades federais. E eu vim entendendo tudo isso e, tipo, eu comecei a, tipo, nossa, eu preciso entrar numa federal, é meu sonho, meu sonho. E depois que a gente vê que esse sonho se tornou uma realidade, enfim, sem palavras, né? Eu, junto comigo, a minha amiga Victoria, também nós entramos juntos na URGS, nós tivemos uma comemoração legal aqui. Enfim, gente, foi muito legal, sabe, esse momento. E recomendo a todo mundo, gente. Mas assim, a gente entende, né, claro que, olha só, né, a bancada de privilégios que me rodeiam e que me fizeram entrar na universidade, né? Dentre outros desafios, né, que não envolvem nenhum desafio específico, né, como a minha cor, né, enfim, né, todas essas questões.
Mas falando um pouco mais de como eu escolhi o curso, né? Foi nessa questão mesmo de tipo, nem sabia, não tinha certeza. E eu me apaixonei hoje, assim, já fiz um semestre, então assim, eu posso dizer que não foi um erro essa escolha. Foi uma coisa que eu gostei bastante. Tanto é que é licenciatura em Ciências Sociais, então mais pra frente eu vou poder estar dando aula em escolas do ensino médio. E também, né, se eu quiser ir mais pra frente, fazer pós-graduação, né, mestrado, doutorado. Isso daí já é mais pra frente, eu não sei o que o futuro me reserva. E nem o que o Bruno do futuro me reserva, né? Porque não é nem a questão do destino ou a questão do futuro, mas o que eu mesmo me reservo pra mim. Porque eu tenho me descoberto muito a cada dia. Tá, gente? Bom, depois que eu entrei na faculdade, o desafio era saber como que funciona a faculdade. Como é que funciona, como é que se estuda, como é que é diferente do ensino médio, né? Enfim, então, gente, depois que a gente entra pra faculdade, a gente vai entendendo o funcionamento dela. E não é nada de que a gente não tenha vivenciado antes. Claro que é um pouco diferente, né, do ensino médio, da faculdade, do ensino fundamental, mas lembra um pouco, né, mas é uma coisa mais puxada, né? Como que eu me organizei para estudar nesse primeiro semestre? Então, gente, o meu curso ele tem bastante leitura, tá? E em virtude agora do caso da pandemia e tal, nós tivemos um ensino remoto e as leituras foram um pouco reduzidas, nem tanto, né? Mas foram reduzidas sim. Como eu me organizava para fazer os estudos? Então, gente, no início do semestre eu estava perdido, não sabia como me organizar, né? Então eu me organizei da maneira que eu achava que poderia dar certo. Não foi uma maneira que deu errado, pelo contrário. Mas com o tempo eu fui percebendo que se eu me organizasse no papel, seria muito melhor. Porque nós temos um cronograma, temos datas de provas, de trabalho, parará, parará. Então o que eu passei a fazer? Eu passei, gente, a registrar aqui, neste calendário, como seria os dias. Ah, na segunda, o que eu vou fazer, na terça, o que eu vou fazer. E eu fui me organizando assim, né, com base nas datas das entregas do trabalho, nas provas, apresentação, enfim, nas leituras. E eu vim me planejando, tanto é que eu consegui alcançar sempre uma semana de antecedência, eu já tinha lido a leitura da semana que vem. Enfim, foi assim que eu consegui me organizar de uma maneira que não me estressasse muito, né? Porque, tipo assim, gente, na faculdade, a gente tem uma liberdade maior de escolher as cadeiras que a gente quer fazer, quantas a gente quer fazer. Então a gente tem uma liberdade um pouco maior de dizer, ó, esse é o meu limite e esse não é o meu limite. Né? E quando a gente entra no primeiro semestre, a gente tá perdido, a gente não sabe o que uma cadeira é. Sério, eu entrei na faculdade, pessoal, tendo muita dúvida do que é uma cadeira. Ai, será que a gente tem quantos períodos por dia? Tipo, é uma coisa totalmente diferente, né? Porque a gente só tem uma disciplina por dia. Então é uma coisa bastante diferente, né? E eu passei a me organizar dessa forma, que é registrando nesse calendário. Tem os outros ali marcados, esse aqui é só em branco, né? E daí eu vim registrando aqui, né, gente? Segunda, terça, e no sábado e no domingo, gente, eu procurava não fazer nada de faculdade. Sério, gente, não fazia nada de faculdade. Porque eu sempre disse pra mim mesmo que eu preciso ter um momento, um dia ou final de semana de lazer. Porque é uma coisa saudável você fazer. Não é nada saudável, gente, a gente pegar e ficar de segunda a domingo estudando. Como muita gente diz por aí, ah, mas ele não saía dos estudos, ficava o dia todo trancado no quarto, só estudava, só estudava. Tudo bem, gente, mas tipo, será que isso é saudável realmente? Tudo bem que hoje eu tenho meus privilégios, né? Eu reconheço todos os meus privilégios, pessoal. Eu sou uma pessoa branca, eu nasci, eu tenho pai e mãe presente, enfim, eu tenho uma série de privilégios que impossibilitam fazer isso de ficar um sábado e um domingo sem precisar fazer nada. Eu não tenho um emprego no comércio por enquanto, né? Eu hoje sou jovem aprendiz, eu trabalho somente pela manhã, então eu tenho o dia livre para poder estudar. Então nada disso me interrompe nos estudos, né? Olha só. Então é por isso que eu consigo me organizar dessa forma, é por isso que eu consigo me planejar dessa forma, né? Porque se a gente tivesse um trabalho integral, se eu tivesse um trabalho integral, já seria diferente, porque eu não conseguiria me organizar tão bem, porque olha só, o dia eu tô trabalhando e eu não tenho tempo para descansar, eu tenho que estudar, porque as aulas online é de noite. E, enfim, aqui as aulas síncronas, né, que são ao vivo, que a gente tem que falar com o professor, tem que, enfim, o professor tá explicando ali. Mas em momentos de ler as coisas, né, gente, não teria esse momento, né? E olha só, seria totalmente reprogramado esses meus planejamentos aqui de aula, né? Mas é claro que tudo dá pra gente pensar em como fazer melhor, né, pessoal? E se eu tivesse nessa realidade de trabalhar o dia todo, que talvez mais pra frente sim vou estar nela, a gente se organiza, a gente se planeja, a gente percebe quais são os nossos limites, o que é mais prioridade na faculdade, a gente revisa os números de cadeiras que quer fazer, enfim, tem muitas coisas que a gente pode para se organizar,
tá? E, enfim, esse é o meu método de organização, tá? E deu muito certo, gente. Deu muito certo porque eu fazia as leituras da semana que vem, uma semana antes. Eu já estava por dentro das leituras. E eu também aprendi uma outra coisa, gente. Fazer resumo, gente. Fazer, anotar os pontos principais daquela leitura. Só ler não adianta, tá? Só ler até adianta, de certa forma, para um conhecimento interno, pra gente mesmo saber, enfim. Mas tem certas coisas específicas que é muito importante que a gente anote, né, gente? E chegar no momento da aula, a gente não vai se lembrar, porque não é só uma leitura, são várias leituras. Então é muito importante que tu anote o que tu tá estudando, né? Fique por dentro daquilo e anote, grave. Tanto é que eu tenho um caderninho específico para cada disciplina, porque... E esse caderninho aqui, gente, ó, de política, eu lotei ele de coisas de anotações de leituras, olha só, gente, ó. Tudo isso aqui, anotações de um semestre, né? E de leituras que de certa forma foram reduzidas para caber nesse erê, né? Então, gente, esse é o meu vídeo falando um pouco do como foi que eu cheguei no meu curso e como está sendo o meu curso, né? Como eu estou me organizando. Aqui uns dias começa o segundo semestre, então a gente está, né, no finzinho desse descanso, digamos assim. E já já a gente inicia as leituras, já já a gente... E eu vou fazer questão de vir aqui e compartilhar com vocês leituras, falar sobre reflexões da faculdade, porque esse era um dos meus desejos de fazer esse canal, de fazer esse com vocês, era dividir com as pessoas o que eu estou aprendendo na faculdade, né, e as reflexões que eu faço, né, enfim, as interpretações que eu faço sobre aquilo que eu estou lendo, sobre aquilo que eu estou estudando e as experiências que eu estou tendo no mundo acadêmico. Então eu vou agradecer a todos que ficaram até aqui para assistir esse vídeo e vamos lá, né, gente? Até a próxima nesses tipos de encontro aí que venho fazendo. Tchau, tchau, gente!